Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo parte 2 não é continuação do vídeo parte 1, mas fala do mesmo tema, da testagem em massa da população, utilizando a estratégia de testagem em grupo. No vídeo parte 1, nós calculamos o valor esperado para o número de testes necessário para testar uma determinada população. Neste vídeo, parte 2, nós vamos utilizar um outro critério para análise. O número de testes que será utilizado para testar uma determinada população pode ser maior e até menor do que aquele valor esperado que nós calculamos. Nós vamos analisar neste segundo vídeo utilizando a pior hipótese, ou seja, o número máximo de testes necessário para testar uma população utilizando a testagem em grupo. E vamos calcular o valor ótimo para o número de pessoas por grupo. Ou seja, qual é o número de pessoas por grupo que faz com que esse valor máximo de testes necessário seja o menor entre todos. Vamos lá? Pessoal, quando a gente fala o número máximo de testes necessário ser o menor possível, fica esquisito, né? Parece uma contradição. Como assim, o número máximo ser o menor possível? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Vamos supor que para cada número possível de pessoas por grupo, ou seja, 2 pessoas por grupo, 3 pessoas por grupo, 4, 5, 6 e assim por diante, para cada uma dessas possibilidades, a gente calcule o maior número necessário de testes para testar a população. O número máximo de testes necessário. E depois a gente compare esses resultados e pegue o menor deles. E verifique qual foi o número de pessoas por grupo que fez com que esse número máximo de testes necessário fosse o menor possível. É isso que a gente vai fazer. Dessa vez, nós não vamos utilizar o Excel, como nós utilizamos no vídeo 1. Nós vamos utilizar uma ferramenta matemática muito bacana. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos supor que a gente queira testar 160 mil pessoas, dividindo essas pessoas em 5 mil grupos de 32 pessoas cada. Suponha também que a taxa estimada de infecção da população seja 0,1%, ou seja, aproximadamente 0,1% das pessoas está infectada. Usando a testagem em grupo, qual é o maior número de testes necessário para testar as 160 mil pessoas? Quem quiser, para o vídeo, tenta resolver e depois volta. Vamos começar calculando o número estimado de pessoas infectadas, ou seja, 0,1% de 160 mil. 0,1% é 0,1 sobre 100, que é equivalente a 1 sobre 1000. 1 milésimo de 160 mil dá 160. Portanto, há aproximadamente 160 pessoas infectadas. Na primeira parte da testagem, nós vamos testar os grupos. Lembra? Então, nós vamos testar 5 mil grupos. A gente coleta material de cada uma das 32 pessoas de cada grupo, mistura esses materiais e testa a mistura. Então, teremos de início 5 mil testes. Na segunda etapa, nós vamos testar todas as pessoas que estão em grupos que testaram positivo na primeira etapa. O maior número de testes ocorrerá quando nós tivermos o maior número possível de grupos testando positivo na primeira etapa. Como são 160 pessoas infectadas, o maior número de grupos testando positivo na primeira etapa é 160. Vai ocorrer quando cada uma dessas 160 pessoas infectadas estiver em um grupo diferente. Ou seja, quando não houver 2 ou mais pessoas dessas 160 em um mesmo grupo. Desse modo, nós teremos um total de 32 pessoas
vezes 160, totalizando 5.120 pessoas. E como os testes serão individuais, nós usaremos 5.120 testes na segunda etapa. Somando os testes da primeira etapa com os testes da segunda etapa, nós obtemos um total de 10.120 testes, que é muito menor do que o número de testes que seria necessário caso nós optássemos pela testagem individual. Seriam necessários, nesse caso, 160 mil testes. Legal, né, pessoal? Mas nós não discutimos ainda o número de pessoas por grupo. Por que 32 pessoas por grupo? Será que essa escolha foi aleatória? Não. Para uma taxa de infecção de 0,1%, que é o caso do nosso exemplo, 32 pessoas por grupo torna o número máximo de testes necessário o menor possível. Para vocês terem uma ideia, se nós utilizássemos 50 pessoas por grupo, nós teríamos o número máximo de testes necessário igual a 11.200. Se nós tivéssemos 25 pessoas por grupo, o número máximo de testes necessário seria 10.400. Todos menores do que os 10.120 que nós calculamos. Vamos generalizar o nosso problema da seguinte forma. N habitantes divididos em grupos de K pessoas e a taxa estimada de infecção da população igual a I. Nós queremos descobrir qual é o valor de K, ou seja, o número de pessoas por grupo, para que o número máximo necessário de testes seja o menor possível. Vamos começar calculando o número de infectados. No exemplo que nós fizemos, nós calculamos 0,1% de 160 mil. Neste caso, a nossa taxa está sendo representada pela letra I. Então, é I vezes o número de habitantes. Isso aqui é o número de infectados. Bom, a primeira etapa testa os grupos. Quantos grupos nós temos? Bom, se são N habitantes divididos em grupos de K pessoas, o número de grupos é N sobre K. Bom, pode ser que o K não seja um divisor do N. Não há problema, nós teremos aqui um número aproximado de grupos. Então, está aqui o número de grupos. E como nós testaremos, inicialmente os grupos, significa que na primeira etapa nós faremos N sobre K testes. Na segunda etapa, nós vamos testar todas as pessoas que estão em grupos que foram testados positivos na primeira etapa. Nós queremos que esse número de grupos testados positivos na primeira etapa seja o máximo possível. Como existem I vezes N pessoas infectadas, o número máximo de grupos testados positivos na primeira etapa é I vezes N. Portanto, nós teremos I vezes N grupos vezes a quantidade de pessoas por grupo, que é igual a K. Então, faremos esse total de testes na segunda etapa. Totalizando, N sobre K mais INK testes. Eu vou colocar o N em evidência. Vai ficar N que multiplica 1 sobre K mais I vezes K. Bom, nós queremos descobrir qual é o valor de K para que esta expressão seja a mínima, a menor possível. Mas notem que o N é uma constante positiva. Por quê? Porque o N é o número de habitantes que será testado. Então, esta expressão será máxima quando a expressão dentro do parênteses, aliás, será mínima, né? Essa expressão será mínima quando a expressão que está dentro do parênteses for mínima. Então, nós queremos descobrir
qual é o valor de K para o qual a expressão 1 sobre K mais I vezes K é mínima. Vamos a uma ferramenta que vai nos ajudar a resolver esse problema. Considere dois números reais positivos A e B. Bom, se A e B são reais, a diferença entre eles também é um número real. E o quadrado de um número real é obrigatoriamente maior que ou igual a zero. Desenvolvendo o primeiro membro, nós vamos obter a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado maior que ou igual a zero. Agora vamos somar aos dois membros da desigualdade a expressão 4ab. Somando 4ab no primeiro membro, nós vamos ficar com a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E 0 mais 4ab, nós vamos obter 4ab no segundo membro. Notem que a expressão do primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado de a mais b. Agora vamos extrair a raiz quadrada dos dois membros. Então, raiz quadrada do quadrado de a mais b e a raiz quadrada de 4ab. Como a mais b é positivo, a raiz quadrada do quadrado de a mais b é o próprio a mais b. E a raiz quadrada de 4ab pode ser escrita como a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de ab. Notem que a gente pode dividir os dois membros por 2 e obter a mais b sobre 2 maior que ou igual a raiz quadrada de ab. Galera, este primeiro membro, a mais b sobre 2, isso aqui é conhecido, né? É a média aritmética. Vou abreviar aqui como MA. O segundo membro também é uma média, um pouco menos conhecida, é a média geométrica. O que a gente acabou de provar é que a média aritmética entre dois números reais positivos é maior que ou igual à média geométrica desses mesmos dois números. Bom, vale ressaltar que esta desigualdade vale para qualquer quantidade de números. Se, por exemplo, nós tivermos 3 números reais positivos, a média aritmética desses 3 números é maior que ou igual à média geométrica deles. Só cuidado, porque na média aritmética de 3 números, nós vamos dividir por 3 e não por 2. E a média geométrica de 3 números, nós faremos a raiz cúbica do produto desses números, e não a raiz quadrada. Qual é a leitura que eu quero fazer desta desigualdade? Vamos pegar um exemplo. Imaginem todos os pares de números reais positivos A e B, tais que A vezes B seja uma constante, por exemplo, 36. Pegando todos os pares reais positivos cujo produto é 36, se nós fizermos a média aritmética de cada um desses pares, nós vamos obter sempre um número maior que ou igual à média geométrica desses pares, que será sempre raiz quadrada de 36. Ou seja, será sempre 6 nesse exemplo. Então, significa que todos os pares AB, cujo produto dá 36, ao fazer a média aritmética desses pares, nós vamos obter sempre um número que é, no mínimo, 6. Agora, a pergunta é, quando que ocorre esse mínimo? Esse mínimo ocorre, olhem aqui para o início da nossa demonstração.
O primeiro membro da nossa desigualdade atinge o mínimo quando A igual a B. Então, esse mínimo aqui, ou seja, nós vamos ter uma média aritmética igual a 6 somente quando A for igual a B, que é, neste caso, neste nosso exemplo, A igual a 6 e B igual a 6. 6 mais 6, 12, dividido por 2, 6. E 6 vezes 6, 36. Então, gravem isso. A média aritmética é maior que ou igual à média geométrica, e o mínimo ocorre quando o A é igual ao B. Vamos voltar para resolver nosso problema. Bom, pessoal, para resolver a nossa questão, eu recuperei o que a gente quer provar e destaquei aqui no retângulo a ferramenta que nós utilizaremos. Média aritmética maior que ou igual à média geométrica. A igualdade entre essas duas médias ocorre se somente C, A e B são iguais. O que nós vamos fazer é escrever a média aritmética entre 1 sobre K e eu I vezes K, que é justamente, né, a soma, esta soma aqui sobre 2. A média aritmética é maior que ou igual à média geométrica desses dois números, ou seja, a raiz quadrada de 1 sobre K vezes IK. Só que 1 sobre K vezes IK vai dar I. Então, nós podemos escrever que 1 sobre K mais I vezes K é maior que ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de I. Notem, galera, que o I é a taxa de infecção, lembra? Quer dizer, ele é uma constante aqui positiva. Então, nós sabemos o seguinte, que o valor mínimo, o menor valor possível para esta expressão é 2 vezes raiz quadrada de I. Mas nós não estamos interessados no valor mínimo da expressão. Nós estamos interessados no valor de K, que faz com que esta expressão seja mínima. E como nós vimos, esta expressão será mínima quando os dois números forem iguais, ou seja, quando 1 sobre K for igual a I vezes K. 1 sobre K igual a I vezes K vai nos dar K ao quadrado igual a 1 sobre I. Como o K é um número positivo, o K é a raiz quadrada de 1 sobre I. Legal. Então, para cada valor de I, né, que é a taxa de infecção, nós podemos calcular o K, que é o número de pessoas por grupo. Vejam que no nosso exemplo, nós tínhamos uma taxa I igual a 0,1%, que é 1 sobre 1000. Então, o K, que é o número mínimo de pessoas, aliás, que é o número de pessoas por grupo, é a raiz quadrada de 1 sobre 1 sobre 1000. Ou seja, o inverso de 1 sobre 1000 é 1000. A raiz quadrada de 1000 é aproximadamente, deixa eu apagar aqui que deu uma borrada, é aproximadamente, eu já fiz na calculadora, 31,62, que está mais próximo de 32 do que de 31. Por isso, utilizamos 32 pessoas por grupo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A competição e o individualismo promovidos e incentivados pelo capitalismo nada tem a ver com solidariedade. Não combinam com uma sociedade em que a saúde de cada um de nós depende da saúde de outras pessoas. Mas não só a saúde, a sobrevivência de cada um de nós depende do trabalho de outras pessoas, depende de outros trabalhadores que fazem com que comida, água e todas as necessidades para sobreviver cheguem até nós. Enfim, reflexão, ponderação, beijo no coração de vocês. Tchau, gente.